tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um livro de ficção que é fantasia, mas eu acho que eu também posso chamar de terror, hein? A gente vai falar sobre Até o Fim da Queda, do Ivan Mizanzuki. Vem comigo! Acho que vai ter um monte de gente aí que deve conhecer esse autor. O Ivan Mizanzuki, ele é design gráfico, professor universitário e fundador do Anticast, que é um podcast mega conhecido. Eu não sei como eu não conhecia. Eu acho uma falta de absurdo, mas já me recuperei desse meu mal, já tá lá no meu Spotify, já tô acompanhando bonitinho direitinho. Gente, que sensacional! Aliás, eu vou aproveitar, eu tava dando uma pesquisa sobre esse livro, eu descobri que tem como um book trailer. Porque você tava falando que é um nome diferentinho. Um book trailer que eu vou deixar aqui embaixo sobre esse livro. E o Ivan, ele foi genial. Ele, acredito que por ser design gráfico, ele imaginou todo esse projeto desse livro. E eu eu fico pensando se vai rolar esse livro em e-book. Porque veja como é que é esse livro, os detalhes dele. Tem manchete, tem fotografias, tem... Ai, gente, foi muito genial de verdade. Queria mostrar mais... minhas anotações. Queria mostrar mais detalhadinho pra vocês. Olha aqui uma manchete. Muito bem feito, muito bem imaginado, muito bem feito esse livro. Até o Fim da Queda é o primeiro livro de ficção, na verdade é o primeiro livro do Ivan Mizanzuki. E eu realmente acho que dá pra chamar ele de terror fantasia, porque eu vou contar a resenha pra vocês vão entender. Aí aqui embaixo vocês me contam o que vocês acham, tá bom? O livro começa com uma manchete de 1993 sobre um suicídio coletivo. Com base nesse suicídio, fazendo algumas entrevistas, Daniel Farias escreve um livro chamado A Irmandade do Dragão. E aqui no começo do livro a gente vai acompanhando, na verdade no começo não, o livro todo na verdade é uma entrevista que ele dá a respeito desse livro que ele cria. Algumas coisas interessantes ao longo, na verdade tudo que ele fala aqui é interessante, porque é diferente, e isso da década de 80, sabe? Umas coisas estranhas aconteciam na década de 80, e quando eu fui crescendo descobri a década de 70 também, alguns suicídios coletivos também, então muita coisa que ele vai falando, às vezes você lembra de um caso que aconteceu no Brasil, outro caso que aconteceu nos Estados Unidos, enfim, você, durante a entrevista, vai pensando assim, nossa, isso me faz lembrar, tarará, o que torna esse livro de ficção, nessa parte específica, um pouco realista, sabe? No caso do Daniel Farias, que é o autor desse livro, você vai ficar confuso. No começo eu fiquei um pouquinho confusa, né? Esse é Até o Fim da Queda, e ele fala do autor Daniel Farias e do livro dele, A Irmandade do Dragão. O Daniel Farias, durante a entrevista, ele vai contar alguns detalhes iniciais de por que ele resolveu escrever o livro. Na verdade, esse suicídio coletivo que eu havia dito, ele aconteceu na cidade natal do Daniel, no ano que ele nasceu. Então ele foi crescendo, ouvindo as pessoas comentando sobre isso. Nossa, enquanto você estava saindo da sua mãe, um monte de jovens se matou, zanzan. Isso foi marcando a infância dele, a adolescência dele, e ele foi crescendo com isso na cabeça. Que foi o grande motivo pelo qual ele escreveu o livro. Para poder escrever o livro, ele fez várias pesquisas de jornal da época, Manchete, começou com pessoas, parentes e tal, mas uma das principais pessoas que deu o principal conteúdo para ele escrever A Irmandade do Dragão é uma pessoa chamada Sr. Euclides, um advogado já aposentado, um senhor de idade, que fala abertamente sobre o caso. Ele participou daquele grupo que posteriormente acabou vindo a se suicidar. Na verdade, é muito maior do que aquele grupo. Apenas aquele grupo acabou se suicidando. Mas a Irmandade, realmente, ela é muito maior e bem antiga. E o Sr. Euclides dá todas essas informações na entrevista, que a gente só vai conhecer à medida que a gente vai lendo esse livro, com uma condição, que era somente o Daniel Farias publicar a Irmandade do Dragão após a morte do seu Euclides, que daí por si só você já fica meio coisas cabrosas devem ter acontecido aqui, né? Veja, a Irmandade usava cartas de uma pessoa chamada Frei Marcos como base
para a revelação. E essas crenças, elas eram muito conhecidas na história das heresias da Igreja Católica. O Frei Marcos, ele foi um exorcista do século XVI, e essas cartas são referentes a um caso de exorcismo que ele era o responsável a respeito de uma menina chamada Isabel. Essas cartas estão dentro de um livro de um autor chamado Juan Miguel de Rosas. É um livro de confissões perdidas. E esse Juan Miguel Rosas, ele é um dos grandes estudiosos do Frei Marcos. Ele foi um historiador do século, entre o século XIX e o século XX. Aí só para te dar uma imagem, para você ir acompanhando no que eu tô falando, esse aqui é o Frei Marcos. E apesar do livro não trazer uma foto desse historiador, eu vou ficar lendo o nome dele para não esquecer, tá? O nome do historiador Juan Miguel de Rosas. O livro traz trechos do Fugido, O Fugido, das cartas, através de uma transcrição das confissões perdidas. Então, aqui no livro, a gente tem trechos retirados do livro do Juan Miguel Rosas, aqui, olha. E aí, continuando a entrevista, Daniel vai contando para a pessoa que está entrevistando ele que essa irmandade acredita que os iniciados são aceitos através de sonhos. E ele, o Daniel, não tem relato dos sonhos, né, dos jovens e tal, mas ele mesmo, o próprio Daniel, passa a ter alguns sonhos estranhos. Ele passou a ter pesadelos enquanto ele escrevia o livro. E aí ele passou a ter medo de dormir, e o analista dele disse para ele deixar um caderno do lado da cama para ele ir anotando. À medida que ele acordasse, se o sonho estivesse fresco na memória, ele ia anotando os sonhos nesse caderno. E aí Daniel estava tão intrincado com a história, fazendo a entrevista, lendo a manchete, já nascendo no mesmo dia que aquilo tudo aconteceu, que muito dos sonhos dele parece tão reais para ele que ele acaba colocando a história desses sonhos no livro, porque ele identifica assim, ele pensa, a Irmandade acredita nos iniciados através dos sonhos, eu não que eu quisesse ser o iniciado, mas está acontecendo comigo, sabe? E aí, à medida que a gente vai lendo até o fim da queda, a gente vai percebendo algumas repetições, né? Digamos assim. Teve um rapaz chamado Fernando Augusto, de 33 anos, que após ler A Irmandade do Dragão, que é o livro do Daniel Farias, vou ficar repetindo pra gente não se perder, tá? Esse rapaz, após ler o livro, ele acabou se suicidando. Só que não foi um caso isolado. Na verdade, teve praticamente uma epidemia, vamos dizer assim, de suicídio de jovens, mais ou menos essa faixa etária, depois de ler esse livro do Daniel Farias, A Irmandade do Dragão. Aqui, ó, a manchete desse rapaz que se matou. Deixa eu ver se dá pra ver. E aí entra aquela discussão, né? Será que deveria tirar o livro de circulação? Esse Daniel Farias, ele tá ganhando muito dinheiro, essas coisas que ele tá falando nas entrevistas, que ele, na verdade, essa foi a primeira entrevista que ele deu, e aí ele não tá se manifestando sobre essas mortes, ele é culpado, ele não é culpado, e aí vira aquela situação toda no país em relação a esse livro e a essas mortes. E esse não é o tipo de livro que o desfecho dele tenha realmente uma finalização, sabe? Eu acredito que o conteúdo dele o desenrolar dele é muito mais interessante do que você esperar o fim dele. O fim também mas enfim. Eu amei a diagramação desse livro, eu nunca tinha pego um livro assim com tantos destaques, com tantos detalhes, e não são só as manchetes, sabe? Tem alguns desenhos aqui muito, muito legais, e não é só o desenho, aqui embaixo tem a descrição. E uma coisa que eu achei sensacional é que o Ivan Mizanzuki, ele deixou na parte final desse livro uma coisa chamada pós-fácil entregando o jogo. E aí ele vai explicando mais ou menos como é que ele criou esse livro, por que ele chegou assim. E não só isso, ele vai especificando os detalhes desse livro. Então, assim, suicídios coletivos de fundo religioso. Aí ele vai dizendo que existe e vai citando alguns. Houve algum caso parecido no Brasil na década de 90? E aí ele vai descrevendo, vai explicando. Exorcismo. E aí ele também acho bem legal porque ele vai falando das fontes que ele utilizou nesse livro. Então muita coisa que ele usou, algumas referências, elas existem
e foram criadas dessa mesma forma que ele descreveu no livro, assim como tem outras referências que ele adaptou para encaixar nesse livro, mas no mundo real significam outras coisas. E tem outras que ele realmente criou. E o legal é que ele vai colocando as páginas sobre a referência de cada uma dessas coisas. Para finalizar, eu gostei, assim, não é o tipo do conteúdo que me agrada. Eu sou um pouquinho medrosa. E aí tinha essa história de pesadelo e botar caderno do lado. Eu já lembrava de coisas que, será que algum espírito vai escrever no caderno? Nada a ver com o livro, mas eu sou medrosa. E o conteúdo em si não me cativou, simplesmente porque eu não sou o público-alvo, digamos assim, para esse tipo de leitura. Mesmo assim, Ivan Mizanzuki, próximo livro que você lançar, eu vou ler. Porque o cuidado que você teve, esse livro é muito gostoso, ele é muito bonito, ele é muito legal. Mesmo eu não curtindo o conteúdo em si, eu gostei. Dá pra entender? Não dá pra explicar, não dá pra entender. Então, assim, sensacional de verdade. Não se deixe levar pelos meus medos. Leiam, porque é uma experiência muito legal. Pela forma como ele diagramou. Por si só, isso já é muito bacana. Tá bom? Você conhecia esse livro? Não conhecia? Conta aqui pra mim. Você que me acompanhou até o final, muito obrigada. Um beijo grande e até o próximo vídeo do canal.